Os segredos sussurrantes, o convite chegou em um envelope de pergaminho, selado com cera carmesim estampada com um símbolo que Elara não reconhecia. Um olho dentro de uma espiral, a caligrafia era fina e antiga, tremulando nas bordas como se tivesse sido escrita com um instrumento há muito esquecido. Elara Vance, li a carta, você é convidada a assumir a custódia da biblioteca de Talas, conforme estipulado no testamento de seu falecido tio, Aristides Vance. A chave para sua nova moradia se encontra anexa. Elara segurou a chave de ferro, pesada e fria, sentindo seu relevo intricado contra a palma da mão. Aristides era uma lenda de família, um excêntrico recluso do qual sussurrava em reuniões, sempre com um misto de admiração e medo. Ele havia desaparecido há 20 anos, e todos presumiam que estivesse morto. Agora, a herança caía em seu colo como um presente dos céus. Ou talvez de um lugar muito mais profundo. A biblioteca de Talas não era o que ela esperava. Não era um grande edifício público, mas uma mansão antiga e solitária, encravada no penhasco, à beira de um vilarejo costeiro esquecido pelo tempo. As paredes de pedra escura pareciam absorver a luz do dia, e as janelas, estreitas e altas a Semmelhavemsey, a olhos vigilantes. Quando ela girou a chave na fechadura ornamentada, a porta rangeu para abrir, revelando um vasto saguão coberto por poeira e sombras. O ar dentro era pesado, carregado com o cheiro de papel antigo, madeira encerada e algo mais. Algo metálico e seco, como o cheiro de um temporal prestes a cair. Estantes altíssimas se perdiam na penumbra do teto, abarrotadas de volumes encadernados em couro, pergaminhos desenrolados e tomos com fechos de prata. No centro da sala principal, uma escada em espiral de ferro negro subia até os andares superiores, serpenteando como uma víbora prestes a atacar. Era ali, naquele silêncio opressivo, que Elara ouviu pela primeira vez. Era apenas um sussurro, tão baixo que poderia ser confundido com o farfalhar de uma cortina ou o hanger da própria casa. Mas era uma palavra ou um fragmento de uma, carregado por uma corrente de ar que não existia. Aguardamos, os primeiros dias foram dedicados à arrumação. Elara descobriu que a biblioteca era um labirinto de salas temáticas. A ala das cartografias proibidas, com mapas de continentes submersos e reinos oníricos. O gabinete de ressonâncias etéreas, repleto de estranhos instrumentos de cristal e bronze. E o arquivo dos sussurros, uma sala circular e sem janelas cujas paredes eram forradas com nichos contendo milhares de pequenos frascos de vidro. Dentro de cada frasco, algo parecia se mover lentamente, como fumaça prateada. Foi no arquivo dos sussurros que os sussurros se tornaram mais claros. Ela não os ouvia com os ouvidos, mas sim sentiu-os na base do crânio. Uma coceira mental insistente. Eles falavam de coisas antigas, do primeiro sopro que moveu as sombras, do tecido que se desfaz nos cantos e de aquelas que ouvem o silêncio entre as notas. Ela começou a fazer anotações em um diário, tentando decifrar os fragmentos. Quanto mais ela prestava atenção, mais nítidos eles se tornavam. Eles não eram ameaçadores, mas eram profundamente alienígenas. Eles falavam de uma realidade por trás da realidade, uma sinfonia cósmica da qual o mundo material era apenas uma harmônica fraca. Uma noite, enquanto investigava um corredor particularmente escuro, ela encontrou o diário de Aristides. Suas páginas eram um turbilhão de escrita frenética, diagramas complexos e avisos rabiscados nas margens. Eles não são demônios ou fantasmas, ele escrevera: são os ecologistas do real.
cuidam do tecido, remandam as rasgaduras e nós, com nossa percepção limitada, somos como formigas rastejando em uma tapeçaria, incapazes de ver o padrão maior. Ele descrevia os sussurrantes como entidades que existiam em dimensões sobrepostas à nossa, cuja linguagem era a própria manipulação da matéria e da energia. Os sussurros que ela ouvia não eram palavras, mas sim as ferramentas que eles usavam para manter a realidade coesa. E a biblioteca, com sua coleção única de conhecimentos arcanos, era um ponto de ressonância, um lugar onde o tecido era fino e a comunicação era possível. A descoberta mais alarmante de Aristéides foi sua pesquisa final. Ele acreditava que uma rasgadura estava se formando nas proximidades, uma fenda no tecido da realidade causada por um trauma psíquico antigo e massivo, um ritual fracassado realizado por uma seita no vilarejo séculos atrás. Se não fosse contida, a rasgadura se expandiria, permitindo que coisas que nunca deveriam existir vazassem para o nosso mundo, desfazendo as leis da física e da lógica. Os sussurros confirmaram seus temores. Eles se tornaram mais urgentes, mais densos. A costura desfia, sussurrava em sua mente. O vazio olha para dentro. Elara percebeu que sua herança não era uma biblioteca, mas uma responsabilidade. Ela era agora a guardiã do ponto de ressonância. Usando os diários de Aristéides como guia, ela começou a estudar os tomos mais obscuros, aprendendo os princípios da calibração sônica, o uso de sons e ritmos específicos para fortalecer o tecido. Ela praticava na ala das ressonâncias, fazendo os instrumentos de cristal cantarem notas que doíam nos ouvidos, mas que faziam a própria poeira no ar se organizar em padrões geométricos fugazes. Não era sobre lutar ou fechar a rasgadura menos. Era sobre fortalecer o tecido ao seu redor, dar aos sussurrantes a alavanca que precisavam para costurá-la. Ela se posicionou no ponto exato do arquivo dos sussurros, onde a ressonância era mais forte. Ao seu redor, os frascos de vidro brilhavam com uma luz interna pulsante. Ela fechou os olhos, não mais tentando bloquear as vozes, mas fundindo-se a elas. Ela se tornou um conduto, um amplificador. Em sua mente, ela não ouviu mais palavras, mas uma sinfonia vasta e complexa, menos o coro da própria realidade. Havia melodias de criação e ritmos de entropia, harmonias de vida e dissonâncias de esquecimento. A rasgadura na floresta era uma nota estridente e caótica que ameaçava desequilibrar toda a composição. Elara focou toda a sua vontade, canalizando o conhecimento que adquirira. Ela cantou mentalmente as sequências de estabilização que aprendera, suas intenções puras e sua compreensão requiem, descoberta misturando-se ao poder dos sussurrantes. A biblioteca inteira pareceu vibrar, os livros nas estantes tremiam, e a escada em espiral emitia um som grave e puro. Lá fora, na floresta, o ar distorcido começou a se acalmar. As cores
retornaram ao normal. A nota dissonante foi suavizada, absorvida e reintegrada ao grande coro. A rasgadura foi remendada. Quando a tempestade passou e o sol raiou sobre um mundo intacto, Elara desabou no chão do arquivo, exausta mas ilesa. O silêncio que a cercava agora era diferente. Não era mais vazio ou ameaçador, mas pacífico e profundo, como o silêncio após uma bela peça de música. Os sussurros não haviam desaparecido, mas haviam se transformado. Eles agora eram um murmúrio baixo e reconfortante, um fluxo constante de informações sobre a saúde do tecido. Elara percebeu que ela e a biblioteca eram uma só entidade agora. Ela era guardiã, a ponte entre o mundo tangível e as forças invisíveis que o sustentavam. Ela olhou para as estantes poeirentas, não mais como uma curadora de livros velhos, mas como uma maestrina em treinamento para a maior orquestra imaginável. Os segredos sussurrantes não eram mais segredos para ela. Eram sua partitura, e sua história, ela sabia, era apenas o prelúdio para uma sinfonia muito, muito maior. A biblioteca sussurrava, e Elara, finalmente, sabia ouvir. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!